Fala, gurizada do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é para relembrar feitos históricos do Grêmio, relembrar grandes personagens aí, é aquele nosso top 5 que você já conhece muito bem aqui no Portal do Gremista, que eu, Bruno Brigato, preparamos para você. Hoje, né, Brunão? Seja bem-vindo aqui ao meu lado, vamos falar dos os 5 maiores atacantes da história do Grêmio, né? Teria muito mais, muitos artilheiros, muitos jogadores, né, matadores, aqueles 9 de referência, né? Que a gente até deixou de fora, a gente acabou escolhendo ali. Foi difícil essa escolha, mas a gente preparou com muito carinho, não é mesmo, Bruno Brigato? Seja bem-vindo, meu irmão! É isso aí, meu querido Rony, galera. Vamos falar de 5 nomes aqui que cairiam como uma luva nesse time de hoje, né, Rony? A gente vai falar sobre eles aqui e aí a gente já convida a galera aí deixando os comentários aqui sobre cada um deles. É verdade. Bom, um que nós vamos falar aí da minha época e também do Bruno Brigato, né, quando a gente tava nascendo aí, pequeno, que é o Jardel, né, cara, o maior cabeceador da história do Grêmio. Jardel que agora há pouco tempo disse na Globo, uma coisa engraçada, Bruno. Cara, eu não gostava de ter a bola no pé. Eu fiquei pensando, que loucura. O Felipão dizia pro Paulo Nunes na época, né, no Grêmio foi campeão 95, cruza pro Jardel, que tinha que ser, porque o Jardel tinha um cabeceio, acho que talvez um dos melhores. Ele até brinca que foi ele que ensinou o Cristiano Ronaldo a cabecear, Bruno Brigato. Que resenha. E só passar a história do Jardel, Bruno, 84 jogos, 64 gols, cara. Foi talvez, né, o ápice da carreira dele, foi aquele time de 95, que o Felipão, que foi um dos maiores treinadores, se não o maior da história do Grêmio, privilegiou ele naquele esquema tático de Jardel e Paulo Nunes à frente, e um esquema que privilegiava mais ainda o Jardel, né, meu querido Bruno Brigato, que, cara, não adianta, o cara era matador nato mesmo, né, a bola, ele não gostava de ter a bola no pé, né, ele trombava com a bola, mas com o cabeceio na bola aérea, o cara era mortal, hein, Bruno? Não gostava de ter a bola no pé, mas quando a bola chegava nele, ele resolvia, né, Rony? Acho que é o que importa, né? O que falta em muito atacante hoje. E o Jardel, certamente, né, desse que a gente vai falar, é um que a gente tem aí uma proximidade maior, né, eu e você, mas é um baita de um nome, né? Fez aquela dupla história que você acabou de falar com o Paulo. E é um nome extremamente relevante, né, na história do Grêmio. São 84 jogos com 64 gols, uma média absurda, né, Rony? Muito boa a média. E, né, dessa forma ele construiu aí a sua história no Grêmio, marcou seu nome na história naquele time histórico ali, né, com o Filipão, com o próprio Paulo Nunes, naquele meio de década de 90, que é histórico pro tricolor, e a gente sabe, muito passou pela eficiência do Jardel, né? O Jardel ajudou aquele time de 95 a ser ali isso tudo que foi, né? A ser desse tamanho que é hoje, historicamente, muito por conta do sucesso do Jardel. É verdade. Um fato curioso, né? O Jardel começou a carreira no Ferroviário do Ceará, né? E aí ele acabou chamando a atenção do Vasco. Foi o primeiro clube que ele acabou jogando lá, Brunão. Lá ele ganhou vários títulos pela categoria de base do Vascão, né? E depois 2 títulos cariocas no profissional de 93 e 94. E aí o Grêmio acabou trazendo ele, né, cara? Era um cara desconhecido até aquele momento. Mérito do Felipão, de toda a comissão técnica, né, cara? Evidentemente. E também daquele timaço que, além do Paulo Nunes e do Jardel e de outros jogadores, tinha também o Francisco Arce e o Roger, né, cara? Sim, o Roger Machado mesmo, gente. O Arce que cruzava todas pra ele e o cara guardava, né, cara? E ainda naquele ano, ele acabou sendo vice-campeão mundial, né, Bruno? Naquele time que tinha o Edgar Davids, que era outro jogador fabuloso, né, Bruno? O Clarence Seedorf, né, que era outro jogador piada, né, muito bom. E o Van der Sar, o goleiro, né, cara? Era uma máquina, né, aquele time do Ajax. Muitos jogadores da seleção da Holanda. O Grêmio chegou perto, né, mas acabou, infelizmente, perdendo nos pênaltis e depois se sagrou campeão e da Recopa, né, em cima da equipe do Independente. Então assim, né, realmente o Jardel marcou muito o seu nome, né, Brunão? Demais, né? E aí acabou enfrentando, né, Rony? Você falando aí os nomes daquele time absurdo do Ajax, que depois acabaria exportando, né, muitos jogadores para cada um para um canto do mundo, né? O Van der Sar foi fazer história no United, o Seedorf no Milan, né? Tinha ali o Davids também. É um baita de um time, e o Grêmio tinha um baita de um time também, comandado aí pelo Jardel no ataque. Verdade. O Jardel depois, gente, só pra encerrar o Jardel depois que acabou tendo chuteira, né, se não me engano, de bronze ou prata, ouro, algo assim, né, lá no Porto, depois jogou no Galatasaray, cara, ele é ídolo em Portugal, gente. Então assim, eu brinco, né, que não gostava da bola no pé,
né? Mas claro, quando a bola caiu no pé dele, ele não era aquele cara do drible, né? Mas era um finalizador nato e gostava da bola aérea. Grande Jardel, um ídolo na história do Grêmio, de 84 jogos, 64 gols. Depois o próximo que nós vamos falar aqui, galera, é também de um jogador que marcou seu nome na história do Grêmio, que é o Juarez. 204 gols, né? Ele que jogou muito antes do Jardel, né? Bem antes. Foi lá na década de 50, né? Lá em 55. Ele que foi que veio através do mando do treinador Foguinho naquela época, meu querido Bruno Brigato. E ele é considerado uma coisa curiosa que eu tava lendo, né? É chamado de Leão do Olímpico. Que toda vez que o cara jogava no Olímpico Monumental, meu querido Bruno Brigato, né? O antigo estádio do Grêmio, né? Saudoso Olímpico. O cara se transformava numa besta enjaulada. Guardava muitos gols, imagina, 204 gols. Não tive a oportunidade de ver ele jogar, né, Bruno Brigato? Nem você. Mas pelo que a gente tem de relatos, né? O cara era realmente fenomenal, era matador nato, né, Brunão? Pois é, né, Rony? Um jogador de uma época totalmente diferente do Jardel, como você já citou, foram aí alguns anos, né, no ataque do Grêmio, foram 6 anos, fazendo 306 jogos e 204 gols, é uma média também muito alta, né, Rony? E para a época com um futebol muito físico, né, muito pegado, a gente sabe que a bola ali era mais pesada, a chuteira era mais pesada, o campo era mais pesado, tudo era mais pesado. Então o cara tinha que se virar ali quando a bola viesse para colocar para a rede, né? Então ali na década de 50 a coisa era totalmente diferente, era outro jogo, né, Rony? E aí o Grêmio também tendo esse nome marcante que é o Juarez, marcando aí 204 gols na história do clube. E esse, né, como você já citou, Rony, a gente infelizmente não viu jogar, mas é certamente mais um que marca o nome na história do Grêmio e que tá justificadíssimo aqui nessa lista que a gente tá trazendo. Juarez, então, portanto, galera, que é o quarto maior artilheiro da história do clube, com 204 gols em 306 partidas. Uma lenda viva, né? E depois temos aí o Tarcísio Flecha Negra, né, cara? Que também é outro jogador, assim, que marcou o seu nome na história do Grêmio, né, meu querido? Atuou por 12 anos, meu querido Bruno Brigato, de 73 a 85. Ele que não era um centroavante, né, Brunão? Era já um cara mais estilo Renato, jogava pelos lados, era um ponteiro de lance, como os antigos falam, né? Que é um jogador que realmente foi fenomenal, marcou 226 gols na história do Grêmio e é o segundo maior artilheiro da história do Tricolor, né, cara? E ele que ganhou os principais títulos da história do Grêmio, meu querido Bruno Brigato. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa Intercontinental, né? O Mundial de Clubes de 83, fora os campeonatos estaduais, enfim. Foi um cara que quando esteve no Grêmio, né, honrou demais, era matador nato e era um jogador fenomenal, né, Brunão? Pois é, Rony, e tá, dos que a gente citou aí, né, a gente citou jogadores, a gente citou, por exemplo, o Jardel, que estava também inserido num contexto histórico muito relevante para o Grêmio, o Tarcísio tá inserido aí no que é o contexto histórico de maior relevância do Grêmio, que é esse time da década de 80, um timaço absurdo, né, e ele tava nesse período, vestindo aí, né, a camisa do Grêmio, como você bem citou, por incríveis 12 anos, né, Rony, marcando 226 gols, é muito histórico, assim, eu dou muito valor para jogador que, a gente sabe que é raro isso hoje, né, Rony, jogador que fica tanto tempo, assim, com a camisa do clube, isso era mais normal na época, mas ainda assim, 12 anos é muita coisa mesmo, então, assim, o torcedor tem que ter muito respeito, tem que ter muita reverência pelo Flecha, porque não só ficou muito tempo no Grêmio, né? Atuou por muito tempo no Grêmio, mas também estava inserido ali num contexto muito vitorioso para o clube, marcou demais a época ali, né? Marcou o seu nome na história do Grêmio, marcou o nome do Grêmio na história do futebol. É para a gente reverenciar mesmo o Flash e aquele time todo. Verdade, né? E o Tarcísio, né? Lembrando pra você, 223 gols em 723 partidas disputadas. Foi o recordista de partidas com o Grêmio, né? O cara que mais vestiu a camisa da história do Grêmio. Próximo jogador que nós vamos falar também, galera, pra você, é o Alcindo, né? O Bugre, né? Ele que é o maior artilheiro da história do Grêmio, exatamente. Cara que tem 230 gols. Ele que nasceu em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, e acabou, cara, tendo vários títulos com a camisa do Grêmio, inclusive jogou do lado do Pelé, cara. Era amigo do Pelé, a lenda aí. Ele que marcou 230 gols em 378 jogos com a camisa do Grêmio, se tornando aí o maior artilheiro da história do Tricolor. Bruno Brigato, Alcindo, o Bugre, o matador, Brunão.
É isso aí, mais um, né? Mais um nome, Alcido Bugre, ele é Alcindo Bugre, até errei a pronúncia, me agarrei aqui. Numa época pouco relevante para a história do futebol, né, Rony? Jogando aí, né, na mesma época que o Pelé, você muito bem citou. E é mais um que teve, né? Mais um que a gente, infelizmente, né, Rony, não viu jogar, mais um que a gente vê hoje em poucas imagens ali, nem tem tanta imagem, né, no YouTube, né? Pois A é. gente que vai buscar, assim, essa galera muito mais antiga, infelizmente a gente não tem tanta imagem, porque na época não tinha tanto registro, mas é mais um cara que Rony, eu tenho a seguinte opinião sobre essa galera que jogou nessa época. Se o pessoal é relevante, assim, num tempo que a gente não tinha esse acesso à mídia, esse acesso a essa quantidade de informação, de conteúdo que a gente tem hoje, e consegue ter um nome trazido, né, um nome relevante até hoje, é porque algo de muito diferente ali ele fez mesmo, então a gente tem que salientar de fato e deixar marcado realmente nesse top 5 que a gente está trazendo, né, mais um jogador que marca sua história no Grêmio e de forma justíssima, Rony. Jogou aí, né, como você falou, a Copa do Mundo e também, né, com essa passagem extremamente relevante pelo Grêmio, também passando pela seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo sempre muito relevante, né? Hoje já é muito relevante, nos tempos mais antigos também já era relevante demais. Mais um baita nome para essa lista do Grêmio. E jogou no Santos do Pelé, né, de 72, né, cara, aquele timaço também. O Alcindo, o maior artilheiro da história do Grêmio, né, grande jogador. E outro aí, para finalizar aqui o nosso top 5, é o Baltazar, né, cara, ele que é hoje até chama o atacante de Deus, né, religioso, ele é até pastor, né, em uma na religião lá que ele, enfim, frequenta e tudo mais. O Baltazar que foi o herói do primeiro título nacional do Grêmio, né, Brunão? Em 81, em cima do São Paulo. Um dado curioso, né, Brunão? Ele acabou errando o pênalti no jogo da ida e no jogo da volta o homem marcou o gol que decretou, né, o título para a equipe do Grêmio, né, cara? Baltazar, que todo mundo fala, até o meu pai, enfim, que acompanhou ele nessa década, né, cara, de 80, né, nesse finalzinho de 70, início de 80, tinha uma finalização espetacular, Bruno Brigato. E ele também tá aí no hall aí dos maiores artilheiros da história do Grêmio, Brunão. Pois é, né, Rony? Muito gol, né? De fato, mais uma vez, um cara com muito gol, né? A gente falando aqui dos artilheiros do Grêmio, né? Dos atacantes, certamente que fizeram aí muitos gols, são 131 em 215 partidas, mais um que está inserido na década de ouro do Grêmio, né, Rony? Na década de 80. E aí, qualquer um que esteja ali e que tenha essa quantidade de participação, Rony, porque tá naquele time já era, né? Já era um privilégio ali, uma coisa grande. Se você tivesse naquele time e ainda tivesse essa relevância de números, né? Porque realmente o cara era diferente, né? Baltazar, a gente ouve relatos, né? Eu e você, a gente é mais novo, a gente segue ouvindo relatos e os relatos comprovam, né? Batem de fato com os números e de fato aí entregando o primeiro título brasileiro do Grêmio também. Mais um muito relevante para a história do clube e mostrando aí que o Grêmio, né, Rony, que a gente vai fechando essa lista mostrando que o Grêmio tem bastante atacante. A gente ainda selecionou, né, ainda está selecionado aqui, poderiam ter mais atacantes, mas o Grêmio tendo um hall de atacantes aí bastante relevante e a gente espera, né, Rony, que daqui a muito tempo a gente possa trazer mais conteúdos com jogadores que, né, vão criar ainda uma passagem, que o Grêmio siga aí nessa batida de atacantes muito bons, até porque é uma posição que a gente vê que não tá tão fácil de achar bons nomes assim, né, Rony? A gente tá trazendo nomes aí de diferentes épocas e a gente sabe que hoje, inclusive hoje, né, no momento que a gente grava esse vídeo, o Grêmio vive uma escassez ali de atacantes depois da saída do Diego Souza, tendo aí que encontrar um novo goleador, né? Essa galera que a gente citou toda aí cairia como uma luva nesse time de hoje. Verdade. Galera, esse foi o Top 5 falando dos maiores atacantes da história do Grêmio. Bota nos comentários aí, pô, Marrone, faltou tal jogador. Claro que faltou, tem muitos jogadores aí que, pô, estaria até amanhã falando, sem sombra de dúvidas. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Eu e o Bruno Brigato vamos se despedindo aqui. Este foi mais um Top 5 aqui no canal do Portal do Gremista.